Já está de volta com o quadro Quero Saber, agora meio-dia, 19 minutos. Hoje é dia de falar de vida e carreira. E nessa época em que todo mundo dá uma paradinha para reavaliar como foi o ano que passou, o assunto tem a ver com aquelas coisinhas que não deram muito certo em 2018. A Vanessa está chegando aqui com a gente para conversar sobre esse assunto. Bem-vinda, vá sempre. Obrigada, Elaine. Por melhor que tenha sido o nosso ano, Vanessa, sempre tem uma frustração com alguma coisa que a gente queria tanto conseguir realizar e não conseguiu, né? E é importante que a gente entenda que faz parte desse processo. A frustração não pode ser uma desculpa do ano. Ai, não deu certo porque eu estava cheio de coisas e estou frustrado. E aí a pessoa fala, já que eu estou dizendo que eu estou frustrado, justifica que não deu certo. Não, tem que ser a característica daquela pessoa que sabe avaliar como então, a partir do que não deu certo, fazer dar certo no ano seguinte. Vamos lá, então, começando com as nossas perguntas dos telespectadores. Olá, Jota. Aqui é o Gustavo, de Cocal do Sul. Eu gostaria de saber qual a dica que vocês dão para os jovens que prestam vestibular e acabam não conseguindo uma vaga na universidade. E como faz para não desistir desse sonho? Um abraço, valeu! Gustavo de Cocal do Sul. Gustavo, legal. Que pergunta boa para essa etapa, porque os resultados do vestibular vão começar a aparecer. Eu sempre senti medo de tirar sangue, porque todo mundo me dizia que era uma picadinha e quando eu fui tirar sangue, para mim, doeu. É importante que a gente entenda que faz parte da vida tentar uma prova e não conseguir o resultado. Quando eu não consegui o que eu queria, eu preciso reavaliar as estratégias e saber o que eu tenho que fazer de diferente para construir um resultado melhor. Faz parte da vida entender que pode ser que nessa prova não tenha dado certo. Muda a estratégia que na próxima você consegue. Só não vale desistir. Só não vale desistir. Vamos lá, mais uma pergunta. Tá chegando, tá chegando. Vem de Maria, de Florianópolis. Tenho 50 anos, não tive a oportunidade de fazer faculdade, mas trabalhei para ajudar familiares a chegarem lá. Eu estou desempregada e me sinto fracassada. Legal. Maria, quando eu fico chateada com os meus resultados, eu converso com a minha mãe. E ela diz assim, Vanessa, toda vez que você se sentir fracassada, olhe para os fatos. Constrói, Maria, todo um inventário das pessoas que você já auxiliou. Porque isso vai mostrar que você é alguém capaz e que desenvolveu competências que às vezes a gente não consegue em nenhuma faculdade. Na hora de procurar um trabalho, fale sobre os resultados que você conseguiu construir junto aos seus familiares. Faz uma grande diferença para aquela pessoa que vai te conhecer e então vai te contratar. Ótimo. Te convido então a voltar para o nosso computador, responder os WhatsApps. Já já a Vanessa está de volta com a gente. Quero saber agora, voltando, hoje o nosso papo é sobre vida e carreira e as coisas que não deram muito certo nesse ano que está terminando. Vanessa Tobias está voltando com a gente e dando dicas de como aprender com os nossos pequenos, médios e grandes erros, fracassos e seguir em frente. Sim. Vamos para mais uma perguntinha no nosso vídeo? Vamos lá. Olá, Jota, meu nome é Murilo, eu sou de Criciúma. Eu tenho um amigo que pela terceira vez não conseguiu passar na prova do Detran. A minha pergunta é, qual a dica vocês têm que eu possa ajudar ele e orientar ele nessa etapa aí que tá difícil da vida dele. Um grande abraço, valeu. Me sentindo altas horas agora. Eu tenho um amigo que... Eu tenho um amigo que, né? Eu tenho uma frase que eu li num livro que chama Os Segredos da Mente Milionária, que todo mestre, certa vez, foi um desastre. Aquilo me animou diante dos meus fracassos. A prática, ela leva à perfeição. A gente precisa, independente do resultado que a gente tenha hoje, focar no que a gente deseja e praticar muito. A prática leva à perfeição. Quem consegue as coisas, consegue porque pratica muito. Verdade. Mais uma perguntinha aqui no nosso telão. Karina de Florianópolis, qual a influência da escola, dos pais, da sociedade no fracasso escolar? O meu filho acha que ficar na média é suficiente. Isso é fracasso, Vanessa? Que pergunta boa, né? Porque eu sinto que se a gente escuta isso, o padrão é que meu filho tem que querer ser o primeiro da turma, ele tem que querer sempre tirar 10. Sair do ventre tirando 10, né? Exatamente. Nós somos seres, né? O nosso resultado hoje diz respeito à minha herança genética, então as minhas capacidades têm relação com o que eu já nasci para ser desenvolvido. O meu corpo emocional, então o aspecto das minhas emoções diz respeito a como eu fui educado pelo meu pai, minha mãe e a minha família principalmente para eu entender a vida baseado nas minhas emoções. E depois o social. Aqui ela está perguntando do aspecto social também. Sim. Porque na hora em que o meu amiguinho, que é com quem eu convivo mais, acha 7 uma nota muito boa e o meu pai também entende que essa é uma nota suficiente, ele vai tender a acreditar que ficar na média é bom.
eu preciso conversar com ele para saber as razões que levam ele a entender que essa média é suficiente. Porque talvez a justificativa seja interessante. Pessoalmente, eu fui alguém que gostava de uma nota 8, uma nota 8,5 e foi sendo bom, eu estava confortável com aquilo. Mas eu também tinha as minhas razões, eu fazia outras atividades. Talvez ele seja alguém que queira se dedicar a mais atividades. Então, não é um fracasso, mas precisa entender por quê. Ok, mais uma perguntinha por aqui. Nil de Florianópolis, o fracasso é um grande professor. No meu caso, me permitiu ver minhas fragilidades. Hoje estou desenvolvendo um antigo projeto que é a gastronomia. Que top. Nil, assim, né? Que lindo esse texto, Sim. porque o fracasso, ele faz parte do processo do autodesenvolvimento. Eu preciso ter coragem para olhar qual é o elo mais fraco da minha corrente. Então, se eu tenho vontade de esconder o meu traço que é mais fraco, eu vou sempre levá-lo para frente. E ele vai ser uma pedra no meu sapato. Quer dizer que se uma coisa não deu certo hoje, eu devo observar por que não deu certo e assumir a minha culpa nesse processo de não atingir os resultados que eu quero. E aí eu vou descobrir um talento novo. E aí eu vou desenvolver uma nova habilidade. Parabéns, Nil. Que legal. Valeu, Nil. Obrigada. Valeu, Vanessa, por enquanto. Já te chamo de volta. Legal. Seguimos com mais informações. De volta para a última rodada de perguntas do Quero Saber de hoje. Hoje o tema são as coisas que não saíram conforme o esperado nesse ano. Vanessa Tobias retornando com a gente para mais perguntas no telão. Tem tanta pergunta boa, meu Deus. Ah, coisa linda. Muito. Tânia de Joinville. Como esquecer um amor perdido e parar de sofrer? Ai, Tânia! Eu sempre penso que a gente deve olhar para trás e observar o que o caminho nos trouxe de positivo. Sim. O que a gente aprendeu e o que revelou sobre quem nós somos. Eu sinto que se a gente entende que faz parte do processo, a gente valoriza com gratidão o que aconteceu para não repetir os mesmos erros no futuro. Então, a gente é culpado junto, né? É 50% em cada relação. Então, o que eu fiz que colaborou para que não desse certo? O que eu preciso desenvolver para construir uma relação melhor? E certamente, um desapego é bom. Veja se você guarda muitas coisas desse passado e coloca para frente. Faz uma oração em gratidão ao que aconteceu, mas aproveita o ano novo e faz essa virada. Sim, né? Se amando mais. Se também, amando né? sempre mais. Vamos lá, próxima pergunta. Isadora de Florianópolis, eu li poucos livros neste ano comparado com o ano passado e vejo que isso me fez falta, especialmente no trabalho. Como melhorar isso? Isadora, a gente está muito corrido, muito, né? Então, assim, não está dando tempo para nada. Lembra que a gente falou durante esse ano do Milagre da Manhã, aquele livro? Ele dá a dica de acordar 1 hora mais cedo e de ler 10 minutos nesse horário mais cedo, 10 minutinhos. Você acorda 1 hora mais cedo, lê, faz outras atividades, mas durante 10 minutos você vai conseguir ler mais ou menos umas 10 páginas. Em um ano você lê 18 livros. Olha se você isso. faz isso, muito louco, né? 18 livros de 200 páginas mais ou menos. Então a dica é, não quer acordar 1 hora antes, acorda 15 minutos antes, levanta, toma um copo d'água, escova os dentes e pega o livro. E 10 minutos, coloca o despertador e vai para o trabalho. Você vai conseguir ler muito mais. Depois vira hábito, né? Parece Claro. difícil, mas depois E vai vira conquistando mais livros, né? Show. Vamos agora rapidinho para mais uma. Rose de Florianópolis. Troquei meu trabalho estável por um novo emprego e fui desligada. Como se recolocar quando se tem idade e formação? Eu tenho 52 anos e não quero empreender. Olha, essa é a dica que eu sempre dou. Empreenda, né? Ela me tirou Ela essa já chance falou, de não responder quero, isso. Rose, a questão do trabalho estável, eventualmente é uma ilusão, porque a gente a todo tempo está mudando, e mesmo empresas que são muito grandes passam por isso. Então, o primeiro não fica pensando que lá atrás tudo ia dar super certo. Poderia ter dado errado, também no trabalho estável. Já que não funcionou, a alternativa é sempre listar empresas onde você queira trabalhar e visitar essas empresas, dizendo o que você sabe, quais resultados você construiu na empresa anterior e se apresenta. A gente precisa conversar mais, dialogar mais, falar para o vizinho que está procurando um trabalho e no relacionamento a gente consegue os nossos resultados. Trouxeste dicas para gente. Vamos para as nossas dicas. Vamos lá. Aceite com humildade, vai dar errado, pressuponha que vai dar errado, verifique se é um erro repetido. Se for um erro repetido, veja onde é que está o padrão de comportamento para ligar um alerta da próxima vez e aprenda com o erro novo. Se é um erro novo, tudo certo. Vê qual é o novo elo da corrente e fortalece ele. Temos mais dicas por Vamos para a aqui. tela dos nossos livros e dos nossos filmes.
Eu coloquei 2 super atuais que eu acabei de conhecer, que é o Aprendizados da Gisele Bündchen e a Michelle Obama, 2 super mulheres, com o livro Minha História. São 2 sucessos que passaram por muitos fracassos. Então, elas dão outros nomes, aprendizados. E a gente precisa dizer, é a minha história, né? E os filmes, O Extraordinário e o Intocáveis, que trazem pra gente uma visão bem diferente sobre a deficiência física, inclusive. Assim, olha, imperdíveis os 2. Perfeito. Vanessa, nos vemos então pós-Natal, dia 26. Dia 26 estamos lá. Gente, Beijo boas festas para todos, nós, tá? Obrigada pelo ano. Ela Beijo. segue trabalhando por ali. Semana que vem eu quero saber, tá de volta. Na segunda, como você já está acostumado, a Bettina Moritz vai tirar dúvidas sobre nutrição. Na terça, o Jurandir Cel dá aquela força para o nosso bolso. E na quarta, a Vanessa Tobias vai ajudar a dar um rumo para a sua vida. Só que nesse fim de ano vai ser um formato especial, viu? Diferente do que você está acostumado. Fique ligado no JA, porque vem coisa muito legal por aí.